Olá! Hoje a gente vai trabalhar então sobre os metais. Bem, em primeiro lugar, dos metais, o que a gente tem? A gente tem que no caso dos 118 elementos da tabela periódica, 94 são metais. Dentre eles nós dividimos o quê? Que 68 deles estão na coluna B, nas colunas B, e 26 são os representativos. Desses que estão na coluna B, a gente tira 40 de transição interna. O que é a transição interna? A transição interna é aquela que tem um subnível energético maior terminado em D. 28 é a transição interna, quer dizer que terminado em F, a distribuição, no caso, a transição eletrônica. Na transição externa, tomando como exemplo a prata, número atômico 47, nós temos o quê? Que como o número atômico é 47, sendo um átomo neutro, nós temos o quê? Também 47 elétrons. Então nós temos o quê? Na distribuição eletrônica, fazendo aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 em diante, eu tenho aqui que o maior subnível energético é o 4D9. Então, no caso, sendo um de transição externa. Aqui na transição interna, nós temos aqui o exemplo európio, né, número atômico 63, número de elétrons a ser distribuído também 63 por ser um átomo neutro. E nós vemos aqui que a última distribuição dele termina em 4F7. Tá? Então essa é a principal diferença entre transição externa e transição interna. Os representativos é aquela distribuição clássica que a gente conhece, que são os que terminam em S ou P. Tá? Como, por exemplo, o caso mais clássico deles, do sódio. Né? E nós temos o número atômico 11, o número de elétrons também 11. Então nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, como ele tem uma distribuição em S, ele é um chamado metal representativo. Os representativos ficam onde? Tá? E também ficam o quê? Na chamada coluna 13. Coluna 1, 2 e na 13 é 1, 3. Os metais, eles vão fazer uma ligação geralmente iônica com qualquer outro elemento. A única exceção vai ser o berílio, tá? A gente não vai falar muito dele agora. Mas se tu juntar, por exemplo, o berílio com o nitrogênio, tu consegue uma ligação covalente, né? Mas dos metais que a gente tem, eles são representados somente pelo símbolo deles. Como exemplo aqui o sódio. Mas não tem somente um metal. Ele na verdade é o quê? Tem vários sódios no chamado retículo cristalino, e esse retículo cristalino vai funcionar o quê? Tu vai ter que alguns deles vão ser cátions, né? Ou seja, vão perder elétrons, só que esses elétrons não ficam lá, eles vão ficar em torno, formando o chamado mar de elétrons, tá? Então, onde o cara que era cátion passa a ser neutro, e outro passa a ser cátion, e assim por diante. Então, acontece essa mudança repetidamente, né? Então esse no caso é chamado modelo mar de elétrons. Por ele ter esse modelo mar de elétrons, é que ele tem uma propriedade que ele consegue conduzir muito bem a eletricidade, tá? E também consegue conduzir calor. A condução de eletricidade vem pelos elétrons estarem na superfície e um elétron vai empurrando o outro, mais ou menos assim seria, né? Ele facilita o fluxo de elétrons. Já no caso, para transferir o calor, né, para conduzir o calor, funcionaria o quê? Ele pegaria a vibração do metal e ele vibraria a parte do metal do lado. E ele vai conduzindo o calor. Então o quê? Seria que o metal que está do lado começa a vibrar. Vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Por isso que quando se coloca uma panela no fogo, ela aquece geralmente toda a parte dela, tá? Devido a essa vibração que acontece. E nós temos o que? Algumas características dos metais. Em geral, nós temos que eles são o quê? Sólidos na temperatura ambiente, né? O que nós temos? O seguinte, o mercúrio é o único metal que é líquido, no caso. Também eles apresentam uma coloração mais prateada, né? Exceto o ouro e o cobre, né, que diferem isso, mas todos eles têm o chamado brilho metálico, né?
Depois, o que a gente tem? Eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição, exceção mercúrio, porque ele a 38 graus, né, mais ou menos, ele já consegue já entra no ponto de fusão. E ele já entra em ebulição, no caso, uma temperatura um pouco maior. Tá? Ele entra em 356 graus. Então, outra característica também que eles são dúcteis. O que são dúcteis? Né, eles podem ser transformados em fios. Também são maleáveis, que é o quê? Transformados em lâminas. Então, geralmente nós usamos os fios de cobre, né, para transferência, no caso de eletricidade, né, para conduzir eletricidade. Mas também nós podemos usar lâminas, geralmente de aço. Né? Eles apresentam baixa elasticidade, né, e alta resistência, no caso. Uma característica principal é que eles têm baixa eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência que um átomo vai ter a atrair elétrons. Os metais, por consequência, eles não vão querer atrair elétrons, eles vão querer perder. Por isso que em alguns casos tu também pode ter que eles têm a chamada alta eletropositividade, tá? Então, que é a tendência do metal ou do elemento a perder elétrons. O que a gente tem também? A gente tem as chamadas ligas metálicas. O que são as ligas metálicas, tá? É quando tu vai pegar um metal e combinar ele com algum outro elemento, com algum outro metal. Por exemplo, tu pega ali o chamado aço inox. O que o aço inox tem? O aço inox ele tem 74%, no caso, é feito de ferro, 18% de cromo e 8% de níquel. O ouro, 18 quilates, 75% ouro, 13% prata e 12% cobre. O bronze, por exemplo, 67% de cobre e 33% de estanho. Latão é de 90% a 55% de cobre, 5% a 45% de zinco. Então, por exemplo, é o seguinte, o aço inox é usado aqui em panelas, utensílios domésticos, tá? O ouro, geralmente em ornamento, em que? Joias. O bronze pode ser usado em fios e diversos outros, tá? Latão, tá? Ele pode ser usado em utensílios maleáveis, no caso que a gente pode trabalhar.